Desperta e canta, grande Deus, sim, ó minha alma com fervor, pois muitos e preciosos bens a ti tem dado com amor. Oh, que grande amor, oh, divino. Graça e paz, meus irmãos. Que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida, né? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de, nessa transmissão, estudarmos a palavra de Deus, entendermos, né, o propósito de Deus, o agir de Deus, mas também nos colocarmos diante dele em oração e em louvor. E é nesse sentido que eu convido você a que nós fechemos nossos olhos, baixemos nossa cabeça e oremos ao Senhor agora, colocando as nossas vidas nas suas mãos, a fim de que nesse momento nós sejamos edificados por meio da palavra dele, a fim de que ele ouça nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos, ouça nossas ações de graças também e também o nosso louvor entoado através aí dos hinos. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de ti. Agradecemos ao Senhor por tua eterna e maravilhosa misericórdia demonstrada a nós. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua graça, Senhor, jamais se ausenta do teu povo e o teu poder vem nos renovando e nos fortalecendo dia após dia, nos ajudando, Senhor, não apenas a suportar, mas também, Senhor, a trabalhar e diariamente, Senhor, ir vencendo todas as barreiras e dificuldades que aparecem diante de nós. Pai, nós te pedimos que nesta noite, neste momento, tu venha, Senhor, nos ensinar mediante a tua palavra. Venha tirar aquelas dúvidas, ó Pai, que muitas vezes percorrem a nossa mente, dúvidas a respeito principalmente aqui do estado intermediário. Pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo venha esclarecer na nossa mente tudo aquilo que porventura possa ficar ainda, Senhor, em dúvida em nós. Pai, nesse momento nós colocamos diante de ti os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que estão aí contaminados por esse Covid. Clamamos pela tua ação poderosa, na plena recuperação de cada um deles, para que a tua graça, Senhor, venha superabundar sobre toda a enfermidade, Senhor. Pedimos por aquelas famílias que estão enlutadas, que teu Espírito Santo venha operar em cada coração, tu venha trazer consolo, conforto e venha trazer-se a manifestação da tua bondade, do teu amor nesses períodos tão difíceis. Abençoa o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, onde quer que se encontrem, para que o teu povo, Senhor, possa se alegrar em ti, possa, Senhor, se regozijar na tua presença até o nosso encontro contigo. É o que nós pedimos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a perseverança de resistir todas as tentações, de resistir todas as tormentas, de resistirmos, ó Pai, todas as tribulações e provações dessa vida, pois aguardamos novos céus e nova terra, dos quais virá o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é em nome dele, portanto, que nós oramos e nós rogamos. Amém e amém. Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Salmo, melhor dizendo, no livro do Salmo, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versículos 7 ao versículo 11. Vai aparecer aí na tela, mas eu sempre falo isso. É bom que você tenha a sua Bíblia aí no seu colo, se for possível, para durante a nossa meditação você percorrer as páginas aí, observando e anotando e também tirando suas dúvidas a respeito dos versículos que vão ser mencionados para você conferir aí na sua Bíblia. Salmo, capítulo 16, dos versículos 7 ao 11, nos diz assim: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém.
Nós temos um Deus que realmente é maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que durante a nossa vida nos aconselha, nos ensina, um Deus que durante toda a nossa vida nos protege e nos livra de todo mal. Mas o seu agir não fica apenas durante a nossa vida, pois ele fala que não deixará o seu santo ver corrupção, né? É o Deus que nos protege além da vida. E é maravilhosa essa doutrina do cuidado de Deus com o seu povo. Então vamos cantar o hino 192 do nosso hinário Novo Cântico. Hino 192 é o hino que nos fala sobre o céu com Jesus. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti, alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali, sim ali, sim ali. De seus anjos fiéis rodeado, numa espera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Servemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Amém, né? Glórias a Deus. Veja que há um fato interessante aqui, né? Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Esse me fez lembrar da situação daquele ladrão lá da cruz, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho nele, mas ele fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Somente pedir de alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Eis que te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Basta
como diz a palavra de Deus, né? Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe. Então eu convido você a que passemos nesse momento a nossa meditação e que abramos as nossas Bíblias lá no texto de Lucas capítulo 16, versículos 19 ao versículo 31. É a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19 a 31 nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Bom, nós não vamos fazer uma explanação específica desse texto, mas é um texto que serve muito de base para aquilo que nós vamos estudar essa noite. Essa noite nós vamos falar a respeito do estado intermediário. Qual é a situação dos mortos, né? E por que é chamado estado intermediário? Qual é a situação daqueles que morrem sem crer em Jesus? E qual é a situação daqueles que morrem estando em Cristo Jesus? Então, irmãos, há uma dúvida, né, que muitas pessoas passam na vida perguntando: o que é que existe após a morte? Vocês sabem que algumas pessoas passam a vida inteira ansiosas por essa resposta. Algumas pessoas realmente sofrem por não saber o seu futuro. Isso, irmãos, porque algumas pessoas, se elas não creem em algo após essa vida, isso tira todo o sentido do propósito da vida, né? Aquelas pessoas que não creem em algo após essa vida, elas não têm sentido no seu viver. Esse mundo se torna apenas um acaso. Elas se passam realmente como uma planta que nasce e morre sem propósito nenhum. Por outro lado, algumas religiões propagam algumas outras variadas ideias. Vocês já devem ter ouvido, né, de uma certa religião que fala de repente do sono da alma, dizendo que as pessoas que morrem, elas vão ficar dormindo até a volta de Jesus. Outras falam de um limbo ou de um purgatório, um lugar meio termo em que as pessoas vão ficar ali aguardando algo ainda que haverá de ser visto, né? E outras simplesmente falam: olha, morreu, acabou, não existe nada, não existe vida após a morte, simplesmente um aniquilamento da pessoa ou da consciência da pessoa. Mas veja bem, nós como cristãos não nos deixamos ser guiados por especulações, nem mesmo por filosofia desse mundo. Nós somos
dirigidos pela palavra de Deus. Por isso, quando sempre nos deparamos com um tema que às vezes parece difícil de ser entendido, nós perguntamos: o que é que a Bíblia ensina a respeito disso? Irmãos, desde o tempo de Agostinho, os teólogos cristãos, eles pensavam que entre a morte e a ressurreição, as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam aflições enquanto esperavam, ou pela complementação da sua salvação, ou pela consumação da sua condenação, né? Que havia, portanto, um lugar em que eles aguardavam para serem condenados ou aguardavam para serem finalmente, definitivamente salvos. Na Idade Média, essa posição continuou a ser ensinada e nesse período, então, é que foi desenvolvida aquela doutrina do chamado purgatório. Os reformadores, eles sempre, lá no século XVI, sempre rejeitaram a doutrina do purgatório por considerá-la antibíblica. Mas eles continuaram a defender um estado intermediário no qual o indivíduo ele ainda permanece vivo e consciente. Calvino, por exemplo, ele ensinou que para os crentes o estado intermediário, ou seja, esse período depois da morte, mas antes da ressurreição final, é tanto bênção como de expectativa. E por causa disso, a bênção é provisória e incompleta. Ou seja, por que ela é bênção? Porque já é um estado melhor do que nessa vida. Já é um estado de desfrute estando lá no seio de Abraão, como está na nossa parábola, né? Mas ainda, por ser uma questão de expectativa por uma ressurreição futura, ela ainda é uma bênção provisória, porque ela ainda está aguardando algo. Ela ainda não é plenamente completa, porque depois da ressurreição final, vem os novos céus e a nova terra. Haverá ainda uma complementação. Então, irmãos, desde aquele tempo, a doutrina do estado intermediário tem sido ensinada pelos teólogos da Reforma. E esse ensino se reflete nessas confissões de fé, né? As confissões de fé da Reforma. São várias confissões de fé. A nossa igreja presbiteriana, nós adotamos a confissão de fé do Westminster, né? Mas existem outras igrejas reformadas também e que são muito semelhantes umas às outras. Mas afinal, o que significa estado intermediário? Para a gente poder entender, né, a gente tem deixa eu baixar aqui. Nós temos que, para a gente poder entender o que significa isso, ou qual a situação do estado dos mortos, a gente tem que entender então o que significa estado intermediário. Irmãos, uma das dificuldades desse tema, de tratar desse tema, é que a Bíblia, na verdade, ela fala muito pouco acerca desse estado intermediário. Veja bem, a Bíblia ela fala muito sobre essa nova vida atual e a Bíblia fala bastante coisa também a respeito da vida eterna, né? Do estado depois da vinda de Cristo, do novo céus e nova terra. Mas e o que acontece nesse meio período entre a nossa morte e a vinda de Cristo? É o que nós chamamos então de estado intermediário. A questão é essa, é que a Bíblia ela fala muito pouco, porque a mensagem escatológica principal da Bíblia se direciona a essa ressurreição final do homem. Então, o estado intermediário recebe uma atenção apenas marginal, apenas ali alheia, à margem daquilo que é o tema principal a respeito da escatologia. Um teólogo chamado Berkhauer, ele fala que aquilo que o Novo Testamento nos fala acerca do estado intermediário não passa de um sussurro. Gostaríamos de saber muito mais, com certeza muito mais coisas que nós teríamos para conhecer. Mas aquilo que a Bíblia não nos revela, nós não podemos ficar especulando, né? Então, irmãos, apesar desse reconhecimento das pequenas imagens, das poucas imagens e poucos versos, versículos que a Bíblia nos fala a respeito desse estado intermediário, há evidências suficientes para nos capacitar a afirmar que na morte o homem não é aniquilado.
e que também na morte o crente não é separado de Cristo. Então, geralmente nós dizemos que a alma do homem continua a existir após o seu corpo ter morrido. Você pergunta, mas como assim? O que significa isso? O que significa a alma do homem continuar existindo depois da morte do corpo? Bom, a palavra psique, que significa alma no grego e no Novo Testamento, ela pode ter uma série de significados, mas ela pode significar vida, alma como centro da vida interior do homem, como centro da vida que transcende a terra, aquela que possui vida, a criatura vivente, alma como aquela que deixa o reino da terra e da morte e continua a viver no Hades. Esses são alguns significados do uso dessa palavra no Novo Testamento. Então veja bem, existem 3 exemplos claros no Novo Testamento onde essa palavra psique ela é usada para designar aquele aspecto do homem que continua a existir após a sua morte. Quando a gente fala que a alma do homem continua a existir depois da morte do corpo, nós temos algumas 3 evidências principais do Novo Testamento a respeito disso. A primeira está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que Jesus nos fala ali. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ali é psique. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vejam, irmãos, que aqui o que Jesus claramente quer dizer a seus discípulos é que eles não deveriam se preocupar, porque existe algo que aquelas pessoas que estavam perseguindo, aquelas pessoas que estavam querendo matá-los, existe algo que eles não podem tocar. E esse algo é justamente a alma, é aquele aspecto que continua a existir após a morte do corpo. Então não temam, porque essas pessoas podem até matar o seu corpo, mas eles não podem alcançar a sua alma. Eles não podem afetar a sua alma. Um outro texto está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. É o 5º selo, ali na abertura dos selos, e nos diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, psiques, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E vejam um terceiro texto, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, essas 2 passagens deixam claro que as referências feitas são referências a mártires que morreram. Então, quando está falando a respeito que ele viu almas debaixo do altar, o que eles viram, então, tronos, nos quais foi dada autoridade para julgar, e essas almas estavam ali, está falando de pessoas que estavam mortas no seu corpo, mas que estavam vivas nos céus. As suas almas estavam ali, né? Às vezes, o Novo Testamento, ela usa não a palavra alma, mas usa a palavra espírito, que no grego é pneuma, né? Mas ela às vezes usa isso com o mesmo sentido. Por exemplo, em Lucas capítulo 23, versículo 46, perto do nosso texto aqui, de Lucas 16, mas veja, Lucas capítulo 23, versículo 46, nos diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E dito isto, expirou. A mesma coisa acontece lá em Atos, capítulo 7, versículo 59, na situação de Estevão, no qual ele também faz a mesma afirmação de Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 23 também é o mesmo termo usado. Mas o mais importante a nós entendermos
é que as Escrituras ensinam claramente que o homem é uma unidade e que corpo e alma, ou corpo e espírito, eles são inseparáveis. Quando nós falamos de um ser humano, nós não estamos falando apenas de um corpo, nós estamos falando de um corpo e de uma alma. Da mesma forma, quando falamos de uma pessoa, nós não falamos apenas da sua alma, mas falamos dele também em termos de unidade. Então, a morte, ela faz surgir essa separação temporária entre o corpo e a alma. Esse estado, essa situação de separação do corpo à alma é um estado provisório, é um estado temporário e também incompleto. Por isso, quando a Bíblia ela fala de ressurreição, ela está falando diretamente a respeito do corpo. A esperança escatológica central das Escrituras, ela está diretamente, ela está ligada a essa realidade completa do ser humano. Por isso que muitas vezes, irmãos, é errado uma pessoa quando ela fala, olha, Deus quer salvar a tua alma, porque não existe salvação de uma alma separada do seu corpo. Não existe a salvação da alma de um indivíduo separado da sua unidade, que é o corpo também. O ser humano ele é identificado em sua totalidade. Ele é identificado na sua integralidade, no seu corpo e alma, ou no seu corpo e espírito. Então, quando nós falamos acerca do estado intermediário, nós estamos nos referindo a esse período após a morte, em que a alma e o corpo estão separados. Como eu falei, é um período provisório, ele é temporário. Por quê? Porque é um intervalo de tempo entre a morte e a ressurreição final. Na ressurreição final, o corpo e a alma novamente se unirão. Logicamente, um corpo transformado, um corpo glorificado. Mas ele também é um período incompleto, porque está faltando algo na unidade do ser humano, ou seja, está faltando o corpo. E aqui a gente pode lembrar daquele texto que nós bem conhecemos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que nos diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, irmãos, no Antigo Testamento, normalmente, a palavra que é usada para falar a respeito da cova, da sepultura, é a palavra Sheol. Ela, como está escrito aí, às vezes é traduzida como sepultura, como cova, ou até mesmo como estado da morte. Certas vezes, o tradutor ele preferiu usar a palavra inferno para esse termo. Mas a ideia é a ideia justamente de alguém que foi colocado à sepultura, alguém que está na região dos mortos. Na maioria das vezes, no Novo Testamento, a palavra que é usada como Sheol lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento é Hades. Por quê? Porque Sheol é um termo hebraico, no Novo Testamento o termo é grego. Então a palavra Hades, que designa o reino dos mortos. Um exemplo, Atos 2, 27 e 31, mas principalmente o 27 colocado aqui. É uma referência àquele texto que nós lemos no início do Salmo capítulo 16. Porque não deixarás a minha alma na morte, está falando não deixará, no grego está escrito não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No livro do Apocalipse, essa palavra também é usada várias vezes. Capítulo 1, versículo 18, capítulo 6, versículo 8, capítulo 20, versículo 13, são apenas algumas referências de quanto essa palavra ela é utilizada. Mas se você observar nessas passagens aí, a palavra Hades ela foi traduzida por inferno. Mas não significa necessariamente aquela imagem que a gente tem do inferno, porque a ideia correta da palavra é a ideia do reino dos mortos. Ou seja, uma pessoa que morreu e está naquele reino dos mortos. Mas existe uma passagem onde a palavra Hades ela não é usada apenas como uma designação do reino dos mortos,
mas como uma descrição do lugar de tormentos nesse período do estado intermediário. Que texto é esse? É o nosso texto básico aqui, Lucas capítulo 16, versículos 19 ao versículo 31. Olhe lá para o nosso texto. Em Lucas 16, 19 a 31, nessa parábola que Jesus conta a respeito da morte do rico e do Lázaro, é importante você observar que não é dito que Lázaro ele tenha entrado no Hades, no reino dos mortos, ou como o tradutor às vezes coloca, no inferno, né? Mas que sim, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então veja que, por outro lado, é dito sobre o homem rico que após a sua morte no inferno, ele então, ou seja, na verdade está escrito no Hades, ou seja, no reino dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos. E aí está lá no nosso versículo levantou os olhos, lá no versículo 23, né, no versículo 23. No inferno, ou seja, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que aqui Hades representa não apenas uma região da morte, uma região dos mortos, mas representa um lugar de sofrimento, um lugar de tormento após a morte. Isso é um conceito que se desenvolveu principalmente naquele período que nós chamamos de período interbíblico. Até então, o período interbíblico são aqueles 400 anos que fica entre Malaquias e Mateus, né? Até então, o conceito de Hades era o mesmo conceito de Sheol no Antigo Testamento, a região dos mortos. Mas durante esse período dos 400 anos, entre Malaquias e Mateus, o conceito de Hades ele foi se desenvolvendo para designar não apenas um lugar dos mortos, mas um lugar onde os mortos estão sofrendo tormento e estão sofrendo punições, né? Por isso que aqui no texto colocado por Jesus, ele é colocado aqui Hades, ligando a esse conceito que foi desenvolvido nessa época. Então Hades representa um lugar de sofrimento, um lugar de tormento após a morte, enquanto que o seio de Abraão, pelo qual o mendigo foi levado, é um lugar de condição de existência feliz. Olha o versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então, irmãos, essa parábola, bem como os textos que nós já apresentamos aqui, descreve que as pessoas elas não saem totalmente da existência após a morte. Elas não deixam de existir, mas que as pessoas são levadas para um reino dos mortos. Os ímpios deverão, conforme vai nos mostrando aqui essa parábola de Jesus, os ímpios eles deverão permanecer nesse reino dos mortos, tendo a morte como seu pastor. Ali eles sofrerão sofrimentos e tormentos ainda antes da ressurreição final do corpo. Veja que no versículo 23 e versículo 28 ressalta esse caráter punitivo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. No versículo 28, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Essa é a realidade dos ímpios. Os ímpios, depois que morrerem, vão ser levados para esse lugar, porque é chamado de Hades ou inferno, que é um lugar de tormentos e sofrimento antes da ressurreição final. Mas o povo de Deus, sabendo que Cristo não foi deixado no reino dos mortos, lembrar lá Atos 2:27, Salmo capítulo 16 que nós mencionamos no início, né? Porém não deixarás a minha alma na morte. Então o povo de Deus, sabendo que Cristo não foi deixado no reino dos mortos, ele tem a firme esperança de também ser libertado
do poder desse Sheol, do poder desse Hades, do poder do inferno, sugerindo, portanto, que após a morte, os justos, eles já passam a gozar, então, num estado de bem-aventurança, num estado de conforto, conforme o nosso texto aqui no versículo 25 mostra. E é nisso que nós vamos falar mais especificamente agora, né? Qual é a situação dos ímpios, especificamente dos ímpios, após a morte? O que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Irmãos, no Novo Testamento, aqui vem outra característica interessante, é que o Novo Testamento ele diz muito pouco acerca da condição dos ímpios entre a morte e a ressurreição final. Mas por quê? Porque a principal preocupação das Escrituras é destacar o futuro do povo de Deus e não tanto do ímpio. Veja que aqui na nossa parábola, né, do rico e do Lázaro, nós vemos o retrato que ilustra o homem rico sofrendo tormentos no Hades após a sua morte. Aqui já dá uma figura daquilo que acontecerá para os ímpios. Mas talvez a passagem mais clara do Novo Testamento que trate a respeito da condição do ímpio morto, né? Essa condição durante esse estado intermediário, seja a passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Olha que texto interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode observar o contexto em que esse versículo se encontra. A gente vê Pedro expondo a severidade do julgamento divino, lá no início, sobre os anjos que pecaram. Depois Pedro ele fala a respeito da severidade de Deus sobre o mundo antigo de Sodoma e Gomorra, né? Sobre como Deus puniu e como serve de ilustração para sua punição. Se você olhar o versículo 4, ali Pedro ele nos fala que Deus lança os anjos que pecaram no inferno. E aqui a palavra não é Hades, a palavra é Tártares, a ideia do Tártaro da época grega, né? Mas que fala que Deus então lança os anjos que pecaram aí no inferno para serem guardados, aprisionados até o dia do julgamento. Então, lá no nosso versículo 9, Pedro está falando sobre esses homens injustos. E para esses homens, Pedro diz que Deus sabe guardar, sabe como guardá-los ou manter eles sob a sua punição até o dia do juízo. Literalmente, né, enquanto eles são punidos. Veja, irmãos, que o tempo verbal da palavra grega usada aqui, que é o chamado presente do particípio, traz a ideia de que esta punição é contínua. As palavras até o dia do juízo nos revelam que o que é descrito aqui não é o castigo final, mas é uma punição que precede o dia do juízo. Então esse texto de Pedro aqui, ele fala que Deus, ele faz com que aqueles ímpios, essas pessoas que não creram no nome de Jesus, essas pessoas que fazem parte do mundo dominado por Satanás, o mundo que odeia a Deus e a sua palavra, essas pessoas ao morrerem, elas são levadas a um lugar onde elas já estão em punição contínua até a chegada do dia do juízo final. Essa passagem de Pedro, portanto, ela confirma aquilo que Jesus explanou na parábola do rico e de Lázaro. E nos fala, portanto, que os ímpios sofrem punição contínua entre a sua morte e o dia do juízo. Mas veja bem, irmãos, é importante a gente observar que esse tormento temporário até o julgamento final não tem nada a ver com aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, inventou e chamou de purgatório. Por quê? Porque o conceito do purgatório da Igreja Católica, ela traz a ideia de que esse local temporário de tormento é um período para que haja
purificação dessas almas, até que elas, plenamente purificadas, sejam capacitadas a entrarem no paraíso celestial. A questão é que a Bíblia não traz nenhum versículo que apoie essa interpretação. Quando a gente observa Apocalipse capítulo 20, versículos 12 ao versículo 15, se você puder abrir a sua Bíblia, seria muito bom. Apocalipse 20, de 12 a 15, nos diz assim, está falando a respeito do dia do julgamento final. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então observe, irmãos, que segundo esse texto, após a segunda vinda de Jesus, existe esse julgamento final. E somente entram no reino celestial aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esse nome escrito no livro da vida, irmãos, é uma ilustração a respeito daqueles que exerceram a fé em Jesus, a respeito daqueles que creram na pessoa de Jesus. Mas você pergunta, o julgamento, por outro lado, o julgamento da condenação tem base em quê? O julgamento da condenação, irmãos, é com base na descrença da salvação no Senhor Jesus. É naqueles que não creram em Jesus como Filho de Deus, como nós temos visto aqui em alguns estudos lá da primeira carta de João, Mas lembrando aquilo que Jesus fala em João 3, versículo 18, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 18. O julgamento é com base na fé. Você exerceu fé na pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você não será julgado. Mas aqueles que não creram já estão julgados. Amém? Então qual a situação dos ímpios após a morte? A situação dos ímpios após a morte é que essas pessoas que não creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, após a morte, elas são levadas, portanto, ao Hades, são levadas ao inferno e ali já vão sofrendo punição até a segunda vinda de Cristo, até o dia do julgamento final. E não tem nada a ver com a tal história do purgatório, porque essas pessoas não estão ali para ser purificadas para entrarem no reino celestial. Não, elas estão ali para sofrer punição, serem julgadas e depois lançadas no lago de fogo e enxofre. Mas e a situação dos salvos após a morte? O versículo 22 do nosso texto, lá de Lucas 16, vai nos mostrar, Nos diz ali, aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmãos, a expressão que o Novo Testamento usa a respeito da situação desses salvos é que eles são mortos em Cristo Jesus. E existem também 3 passagens que são muito importantes para o nosso estudo essa noite. A primeira passagem é de Lucas, capítulo 23, versículos 42 a 43. É aquela passagem que nos fala a respeito da crucificação de Jesus. E nos fala, e acrescentou, é aquele momento do ladrão que estava ao lado de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, lembrem, anteriormente esse ladrão ele tinha reprovado o seu companheiro e ele acabou exprimindo o seu arrependimento pelos seus erros. Agora, então, ele se dirige a Jesus em fé e esperança.
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como provavelmente aquele ladrão ele era judeu, ele sabia da história do Messias prometido, que estabeleceria um reino glorioso. Naquele momento, vendo todos aqueles sinais que estavam acontecendo, o céu se escurecendo, trovões, terra se mexendo, né? Ele estava convencido que Jesus era o Messias. E então ele pede a atenção de Jesus no futuro distante. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas a resposta de Jesus não é de uma coisa futura. Pode deixar que naquele dia eu vou lembrar de você. Pode deixar que no dia da ressurreição final eu vou lembrar de você. Não, a resposta de Jesus é de uma entrada imediata. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é um momento ainda a acontecer, mas no momento da morte, os mortos em Cristo já estão no paraíso com Cristo. Um outro texto é Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Um texto no qual Paulo ele expressa aí uma certeza de que Cristo seria engrandecido no seu corpo, seja pela sua morte ou seja pela sua vida. No versículo anterior. Aí ele fala o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então veja aí que Paulo, irmãos, ele havia expressado a certeza de que Cristo seria, no versículo 20, versículo anterior, Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela morte, pela vida. E aí no versículo 21 ele faz essa afirmação corajosa de que para ele viver é Cristo, mas que morrer é lucro. Por que Paulo aqui ele chama a morte de lucro? O versículo 23 aí vai responder. Ele diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo. E isso é muito melhor. Irmão, o que Paulo aqui está afirmando é que quando ele parte, ou seja, quando ele morre, ele já estará com Cristo. Observe que é a mesma ideia colocada lá do ladrão na cruz, é estar com Cristo, né? Hoje Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o desejo de Paulo é justamente esse: eu quero partir, eu quero morrer e estar com Cristo. Um outro texto importante é 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8. Paulo diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, nesse texto, 2 Coríntios capítulo 5, eu gostaria que você observasse desde o início desse capítulo. Se você olhar o versículo 1, Paulo ele faz a analogia da morte com a casa terrestre. E assim, ele quer falar que quando nós morremos, nós temos um edifício de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu fazer a leitura aqui do versículo 1. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, Paulo está falando, nós sabemos que se o nosso corpo aqui acabar, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo aqui, irmãos, ele está falando de que quando nós morremos, nós temos o edifício de Deus, ou seja, nós entramos em uma imediata realidade gloriosa preparada pelo Senhor. Esse corpo morre, mas nós não ficamos sem habitação. Deus preparou algo para nós. Deus preparou um corpo para habitar no paraíso durante esse estado intermediário. Veja que no versículo 2 a 4 ele faz a comparação dos sofrimentos dessa situação atual desse mundo com a habitação celestial. Versículo 2: e por isso neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, desse novo corpo, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade
os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo está aqui nesses versículos fazendo uma comparação do sofrimento dessa situação atual com a habitação celestial. Ele está falando que a nossa situação no momento dessa vida nesse mundo é de que nesse corpo nós estamos sofrendo, nesse corpo nós passamos por privações, tribulações e angústias. Mas no corpo celestial não haverá nada disso. É por isso, portanto, que no versículo 6 a 8, ele mostra a nossa situação com relação à comunhão com o Senhor. Ele fala que nessa realidade atual, ou seja, vivos nesse mundo, nós andamos por fé. Embora tenhamos comunhão com Cristo, ela ainda não é perfeita, porque nós ainda não estamos na realidade diante do Senhor. Nós não estamos vendo o Senhor, né? E por isso é uma realidade que, embora nós estejamos em comunhão com o Senhor pela fé, ela deixa muito a desejar essa realidade ainda. Por isso a situação pós-morte ela é preferível. Olha o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que ela é muito melhor? Porque nessa realidade, após a morte, nós imediatamente já estaremos juntos com Cristo. A palavra usada aqui sugere essa comunhão íntima, implicando que nessa realidade ela vai ser muito mais rica. Essa comunhão ela vai ser muito mais rica do que essa comunhão que é experimentada aqui na terra. Nós aqui na terra já temos uma comunhão com Cristo, mas pela fé. Uma comunhão que nós sentimos a presença dele na nossa vida, sentimos o agir dele em nós, mas essa comunhão ainda não é perfeita. Mas quando nós morremos, nós estaremos diante de Cristo. E, portanto, essa comunhão será muito melhor. Então, irmãos, a grande diferença colocada no Novo Testamento é que os salvos, eles são colocados como mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16 fala isso, né? Ou seja, lá em Romanos também, capítulo 14, versículo 8, Paulo fala, né? Que estejam eles vivos ou mortos, nós somos do Senhor, nós estamos com o Senhor. É aquela ideia de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa dessa criação jamais será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como Paulo fala em Romanos 8, 38 e 39. Irmãos, esqueci só colocar aí, né? Qual é, portanto, a nossa situação? A situação dos salvos após a morte é que, bem, se por um lado nós já vimos que a situação dos ímpios, daqueles que não creram em Jesus, eles são levados para um lugar chamado Hades ou inferno, no qual eles já estão passando por tormentos até o dia da vinda de Cristo. O texto ali da parábola de Lázaro, mas também esses outros textos que nós vimos, a expressão da certeza de Paulo é que os salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, quando morrem, eles já estão desfrutando do seio de Abraão, eles já estão desfrutando do conforto e do consolo do Senhor, eles já estão em um lugar onde não há sofrimento, mas também aguardando a ressurreição final. Concluindo, irmãos, a gente pode perceber que, embora a situação dos mortos com relação a esse estado intermediário seja igual para ímpios e justos, ou seja, tanto ímpio e justo tem uma separação do corpo e da alma, há uma diferença no local onde essas realidades acontecem. As almas dos descrentes, as almas dos ímpios, daqueles que não exercem fé em Jesus, vão para o local onde já passam por tormentos e sofrimentos até que venha o dia do julgamento final. Por outro lado, o que as Escrituras nos mostram é que as almas dos crentes, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, daqueles que exercem a fé em Jesus, perseveram na palavra de Deus, estas almas são encaminhadas ao paraíso celestial, onde eles já desfrutam do descanso e da presença de Cristo. Como a gente viu aí em Lucas 16,
Apocalipse 6, de 9 a 11 também, que é a abertura lá do quinto selo. Então, irmãos, existem 3 conceitos sobre a situação pós-morte que você pode ter imaginado, pode ter pensado, ficado em dúvida, mas que com esse estudo podem ser excluídos, descartados daqui. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito da situação daqueles que morreram? Primeiro, não existe a ideia de purgatório na Bíblia. Eu já citei isso durante aí a nossa explanação. Nós temos um estudo sobre purgatório, se irmãos desejarem, a gente pode, eu já fiz aqui na igreja no tempo, mas a gente pode fazer aqui na transmissão também, se os irmãos desejarem. Mas na Bíblia não existe essa ideia do purgatório, de um local onde as almas são levadas para serem purificadas, para então poderem entrar no reino celestial. Não existe isso. B. Não existe a ideia do sono da alma. Algumas religiões falam que quando você morre, você vai ficar dormindo até que Jesus volte, mas não existe esse conceito bíblico. Todos os textos que nós vimos deixam claro a ideia da consciência durante esse período. Principalmente Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 20 lá, nós vimos que as pessoas, elas estão lúcidas, estão conscientes de todas as coisas. A própria parábola aí do rico e do Lázaro também demonstra essa ideia da consciência, né? Então não existe essa ideia do sono da alma. C. Não existe a ideia de aniquilamento ou destruição da alma. A Bíblia mostra que existe uma realidade após a morte. É um período provisório, temporário, incompleto, mas é um período real. Enfim, irmãos, esse ensino ele traz grande conforto aos crentes, porque nos termos da imagem colocada por Paulo nesse texto que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8, a nossa vida atual é uma vida de estar ausente do Senhor, uma espécie de peregrinação. Nós conhecemos nosso Senhor, nós sentimos Ele, mas ainda não o vemos. Não vemos com os nossos olhos, né? A morte para o cristão é como um chegar em casa. É o fim dessa peregrinação, é o fim de andar por esse deserto que é esse mundo, é finalmente chegar à casa verdadeira, é finalmente chegar à pátria celestial. Irmãos, há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse estado intermediário. A Bíblia ela não fala extensivamente sobre isso, mas aquilo que ela fala nos deixa claro essa ideia de que tanto ímpios quanto justos, né? Justos no sentido daqueles que creram em Jesus, eles passam pela mesma situação, a separação do corpo e da alma. Entretanto, os ímpios são levados para um lugar onde eles já vão passando por punições e tormentos até o dia do julgamento final. Os justos, por outro lado, são aqueles que são levados para o seio de Abraão, para o paraíso celestial, já em conforto e consolo, aguardando também o dia da ressurreição final, para então irem para os novos céus e para a nova terra. Mas essa é a situação do homem após a sua morte. Há um lugar que é temporário, há um lugar que ainda é incompleto, mas é um lugar preparado para essas duas realidades. Que Deus nos abençoe, né? Espero que tenha sido proveitoso para você esse estudo, para o entendimento daquilo que a palavra diz a respeito aí dessa situação. Como eu falei antes, tem muita coisa ainda que pode se tornar especulativa, mas nós não trabalhamos com a especulação, mas com aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? E aquilo que ela nos fala são essas coisas. Vamos cantar agora o hino 194 do nosso cenário, com Jesus a morada feliz.
Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Amém. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que já passou, nós vamos cantar em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Realmente é isso que nós aguardamos, né? Nós temos a certeza de que viver é viver em Cristo, né? Mas morrer em Cristo é lucro. O nosso viver é Cristo. Vivemos para Cristo, mas quando morrer, que lucro que vai ser, porque estaremos com o Senhor Jesus, sem nenhum labor das amarguras deste mundo. Aguardar perseverantemente, trabalhando com alegria no trabalho do Senhor, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos orar encerrando essa transmissão, mas antes da oração, só quero lembrar dos nossos avisos. Lembrando, toda quarta-feira e domingo nós temos as nossas transmissões. Quarta-feira, às 20 horas, nossos estudos. Domingo, 10 horas da manhã, também Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 19h30, nós temos a meditação da Palavra de Deus. Nos demais dias, na segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós postamos aí nas nossas redes sociais e também mandamos aí pelo WhatsApp todos os as meditações para que você possa fazer a sua devocional e possa fazer o seu culto doméstico, tá bom? Então não perca a oportunidade, não fique um dia sequer sem a palavra de Deus. Nesse período de pandemia, tendo em vista aí que ainda estamos sem o culto público, sem o culto presencial, nós estamos aí providenciando para que você não fique sem a palavra de Deus na sua vida. Então aproveite, estude, leia, ouça. Se você começou agora, pode entrar nas nossas redes sociais aí, porque tem bastante meditação ali, estudos de mais variadas textos e temas também, tá bom? No YouTube, no Instagram ou no Facebook, tá bom? Não deixe de aproveitar as nossas meditações. E lembrando que, portanto, também temos o show de talentos infantis. Se você nos enviar aí o vídeo da sua criança, até no sábado, né, nós colocaremos a transmissão já de domingo. Qualquer expressão artística do seu filho, criança, adolescente, para fazer parte aí de uma expressão bíblica, artística e bíblica,
para mostrarmos como o povo de Deus é talentoso também nas artes, né? De como a arte também é demonstrada por meio da palavra de Deus, tá bom? Ou como a palavra de Deus se demonstra também através da arte, né? O povo de Deus é um povo talentoso também. E estamos em reforma, né? Como já sabemos, nós ainda não retornamos por causa que a reforma ainda não acabou, mas estamos aí numa etapa final dos acabamentos e creio aí que, se Deus permitir, no início de outubro já estaremos aí convidando todos a estarmos aqui na igreja louvando e cultuando novamente juntos a palavra de Deus, sem essa separação virtual, né? Mas vamos rogar a Deus que nos abençoe. Então não deixe de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Vamos orar? Oremos então, agradecendo a tudo que Deus nos ensinou nessa noite. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia conosco, porque, Senhor, Tu não apenas nos salvaste, mas providenciaste tudo, Senhor, não apenas nesta vida, mas para além dessa vida também. Te agradecemos, Senhor, porque já tens preparado para nós um lugar de descanso, um lugar, Senhor, no qual seremos confortados pelo Teu Espírito de todos os labores e angústias dessa vida. Um lugar em que desfrutaremos da Tua presença, um lugar em que, Senhor, nós cantaremos um som triunfal do louvor daquele que nos amou. Um lugar, Senhor, onde os nossos olhos já estarão fixos na pessoa do Teu Filho Jesus, que foi o Cordeiro que morreu em nosso favor. Te agradecemos, ó Pai, porque tudo isso está preparado por Ti para nós. E ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, para que as pessoas também, as vidas, Senhor, que estão aí espalhadas e ainda não conhecem a Tua mensagem, essas vidas que estão se encaminhando para o inferno, para que, Senhor, ao pregarmos a ela o Teu Evangelho, elas sejam salvas, elas sejam redimidas e elas sejam, Senhor, aproximadas de Ti. Ajuda-nos a espalhar a boa mensagem da Tua salvação para cada uma dessas pessoas. É o que nós pedimos, Senhor, que Tu venhas também agir aonde nós não podemos e tirar todas as dúvidas, Senhor, daquilo que nós mesmo não conseguimos. Abençoa-nos, é o que nós pedimos a cada família, a cada pessoa que está participando neste momento. Colocamos novamente nas Tuas mãos nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão contaminados pelo Covid, pedindo a Tua plena recuperação e restauração da vida deles. Pedimos, Senhor, também pelos Teus servos, Teu povo espalhado pela face da terra, que muitas vezes estão passando por angústias por causa das perseguições deste mundo. Abençoa-os com a perseverança na fé, Pai. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um, cada família, desde agora e para todo sempre, a fim de que naquele dia nos encontremos com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Desperta.